E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, né, eu quero fazer aqui esse comentário, né? Quero deixar esse vídeo com esse título: Pastores protestantes, parem de enganar o povo. Enganar o povo, que eu digo, é ensinar errado. Ensinar errado, né, aos seus, né, adeptos. Milhares de denominações protestantes, cada uma com um ensinamento diferente. Cada pastor que você escuta traz uma doutrina diferente da Igreja de Cristo. E a gente sabe que Cristo fundou só uma igreja. E quando a gente vê o povo sendo enganado, a gente precisa tomar, né, uma atitude, uma posição, alertando, porque é isso que a gente tem que fazer. A Sagrada Escritura fala isso, que a gente precisa corrigir uns aos outros, né? Tirar as dúvidas daqueles que estão, né, com dúvidas. E assim por diante. Quando eu vejo, né, um vídeo de um pastor aqui no YouTube ou na televisão, né, uma pregação, e a gente vê ele usando um texto bíblico para coagir os seus adeptos, para mostrar para os seus adeptos que ele tem uma autoridade sobre esses seus adeptos, uma autoridade que ele mesmo deu a si mesmo, que ele mesmo, né, atribui a si mesmo, e que não vem de Cristo, e não vem dos apóstolos, né, não vem da sucessão apostólica. O ideal, meus irmãos, é a gente saber o fundamento da igreja que a gente frequenta. A Igreja Católica, né, é a única fundada por Cristo. Então, se você é protestante e está vendo esse vídeo, verifique o fundamento da sua denominação. Quem fundou a sua denominação? A sua denominação saiu da Igreja Católica, com toda certeza. Quem fundou a sua denominação? Por que esse fundador não perseverou na denominação que ele era antes? Foram saindo de uma denominação e foram assim se espalhando pelo mundo. Então faça esse questionamento. Procure saber aonde você está congregando, né? Aonde você está, né, indo cultuar o Senhor. Não é dessa maneira que o Senhor quer, com milhares, né, de altares diferentes pelo mundo. Isso foi condenado por Deus, né, em todas as Sagradas Escrituras. Milhares de altares diferentes nas esquinas. Isso é condenado por Deus, claramente, né, amplamente nas Sagradas Escrituras. Então é quando você vê um pastor sabidão pegar um texto bíblico que foi moldado pela Igreja de Cristo, como eu falei, né, e para coagir, para ali impor medo nos seus adeptos, então a gente precisa denunciar isso aí. Por exemplo, né, eu vi uma pregação, né, na televisão, um pastor falando sobre Mateus 18, né, versículo 18. Veja, aqui diz assim, ó: em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, os pastores protestantes, eles usam esse versículo para atribuírem a si mesmo essa autoridade. E aquele senhor ali, né, aquela senhora, aquela família que nunca leram a Sagrada Escritura inteira, não tem uma visão do contexto, não se atenta à origem das Sagradas Escrituras. É muito importante, você que está no protestantismo e não está se agradando e está querendo sair, uma dica muito importante: estude a origem da Bíblia que a gente tem hoje. Estude a origem das Sagradas Escrituras, que você vai ver que sem a Igreja de Cristo nós não teríamos as Sagradas Escrituras. Então é muito importante que você estude, né, a história, né, das Sagradas Escrituras. Como é que ela foi formada? Porque quando o cara usa esse texto que a gente leu, né, de Mateus 18, versículo 18, atribuindo a si mesmo essa autoridade de ligar e desligar, ele consegue, né, amedrontar, coagir os seus adeptos, dizendo: olha, a igreja tem a autoridade de ligar e desligar. E com isso,
tira proveito daquele senhor e daquela senhora, daquela família que não tem conhecimento do contexto, né? O cara chega e diz, olha, tá vendo aqui que está escrito que Jesus Cristo deu a autoridade à igreja de ligar e desligar? E daí impõe medo nas pessoas. Mas veja, esse texto, Jesus Cristo está falando para a igreja dele, para os bispos dele, para os apóstolos que ele enviou ao mundo. A mesma coisa ele vai fazer em Mateus 16, 18 e versículo 19, ele vai entregar as chaves a Pedro. E essa autoridade de ligar e desligar a São Pedro, o primeiro papa da igreja. E aqui em Mateus 18, versículo 18, ele vai fazer isso com o colégio dos apóstolos. Veja, ele vai fazer isso, ele vai entregar essa autoridade ao colégio, né, dos apóstolos. Então, quando você vê um pastor hoje, com uma igreja de 10 anos, 15 anos, 5 anos de fundação, usar esse texto e atribuir a ele essa autoridade, isso, meus irmãos, é uma cegueira gigantesca, né? Isso é uma coisa absurda. Eu consigo ver isso, desculpa aí o modo de falar, mas eu consigo ver isso aí numa tremenda heresia, da pior heresia que a gente está passando, né? Com toda certeza. O camarada funda uma igreja, tem igrejinha de 5 anos, tem igreja de 10 anos, de 30 anos, tudo menos de 500 anos para cá. Todas elas saíram da igreja católica. Todas elas usam esse texto para coagir os seus adeptos. Isso é o que, meus irmãos? Isso é enganar as pessoas. Olha, a igreja tem autoridade de ligar e desligar, e aquele senhor, né, e aquela família que está ali sentada no banco, não conhece o contexto e diz, puxa vida, a igreja tem essa autoridade. Nem se atenta de questionar que igreja é essa que tem essa autoridade de ligar e desligar. Será que toda denominação de esquina tem autoridade de ligar e desligar alguma coisa? Né? Quer dizer que, olha só que contexto. Jesus Cristo fundou só uma igreja, meus irmãos. Então, é muito errado um pastor protestante ensinar essas coisas. Olha, a igreja liga e desliga. Sim, a igreja liga e desliga, guiada pelo Espírito Santo, mas só uma igreja. O Espírito Santo guia só uma igreja. Lá em Efésios, né, Paulo diz claramente, só há um corpo, se referindo à igreja, só há um Espírito que guia a igreja, só há um Deus. Então, pastores protestantes, né, parem de enganar o povo, né? Para de enganar o povo. Se você é um temente a Deus, pare de enganar o povo. Pare de enganar o povo. Desapegue do materialismo, desapegue do dízimo do povo, que também é uma tremenda covardia, cobrar dízimo das pessoas, sem terem autoridade de Deus para isso. Então veja, meus irmãos. E outra passagem, que eu vejo também os pastores protestantes deformando para também né, fazer média com os seus adeptos, é na carta de São Tiago, né, capítulo 5, o versículo 14. Veja, São Tiago, capítulo 5, versículo 14. Diz assim, né, ó, alguém dentre vós está doente, mande chamar os presbíteros da igreja. Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo, no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Veja só, receberá o perdão. São Tiago, né, capítulo 5, versículo 14 e o versículo 15 que a gente leu. Veja que interessante, né? Aí o pastor usa esse texto, diz assim, ó, se alguém dentre vós está doente, né, mande chamar o presbítero da igreja. Mais uma questão. Que igreja é essa, pastor? E ele dizia, olha, a palavra de Deus pede para a gente chamar, nesse caso aqui, quando estiver doente, né? Ele diz assim, ó, mande chamar os presbíteros da igreja. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, meus irmãos. É o presbítero, né, da igreja. Veja que coisa interessante a palavra de Deus, né? Então veja que a autoridade Deus deu, né, aos presbíteros. Ele vai chegar lá, vai fazer a oração, vai ungir aquele doente com óleo.
A gente vê aqui os sacramentos da única igreja que Cristo fundou. E o cidadão arruma um óleo, ninguém sabe de onde foi. Ungiu, ninguém sabe com qual poder, porque eles não são sacerdote, não são, né, presbítero. Verdadeiramente não são. Eles usam o nome, né, impropriamente, mas não são. Então veja, eles vão mentindo, né, para os seus, né, adeptos. Vai enganando aquelas famílias simples, aquele senhor e aquela senhora simples, que não enxergam as Sagradas Escrituras, que não enxergam o todo das Sagradas Escrituras. Ele diz, olha, manda chamar o presbítero da igreja. E a pessoa, né, não se dá esse direito de perguntar de qual igreja a gente deve chamar o presbítero. Hoje, com mais de 40, 60, 70 mil denominações protestantes diferentes, qual dessas igrejas a gente vai chamar os presbíteros? Responda aí, irmão protestante. Qual dessas igrejas está falando aqui do texto? Mande chamar o presbítero. Veja, e o pastor dizia, né? Não é para chamar qualquer pessoa. É para chamar alguém de credibilidade, alguém que Cristo instituiu. Mande chamar os presbíteros da igreja, meus irmãos. E que igreja é essa? A única igreja que Cristo fundou, lá em Mateus 16. Não tem outra. Não tem outra. Veja, como eu falei, de 500 anos para cá, tem igreja até de 5 anos, de 10 anos que foi fundada, 15 anos que foi fundada. E eles lêem esse texto e dizem, olha, se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar o presbítero da igreja. Qual igreja? A única igreja que Cristo fundou. Essa é a igreja que se refere o texto. Mande chamar os presbíteros da igreja de Cristo. Né? Da igreja de Cristo. Então, pastores protestantes, passe a temer a Deus. Né? Passe a temer a Deus. Reveja o seu ensinamento. Diga para o povo que essa igreja aqui, que fala o texto, né, mande procurar a igreja, mande chamar a igreja, é a igreja de Cristo. Até Jesus Cristo fala em Mateus 18, 17, né, que levai-o à igreja. Até o próprio Cristo usa a palavra igreja na correção fraterna. Né? Ele diz assim, levai-o à igreja. Se nem mesmo a igreja a pessoa ouvir, seja tratado como um pagão e um publicano. Ou seja, quem tem essa autoridade é a igreja de Cristo. Agora uma igreja de 30, 40 anos, 50 anos, igreja para todo lado, chega com esses textos e fala para os seus adeptos. E seus adeptos, né, seus fiéis, não têm essa preocupação de procurar a verdade. Qual igreja está falando do texto sagrado? Absolutamente, toda a certeza do mundo não é as igrejas protestantes, porque elas surgiram no século XVI. Então isso está escrito para procurar a igreja que já estava ali. Né? São Tiago está dizendo assim, mande procurar, chamar os presbíteros da igreja que já estavam ali. Jesus Cristo diz assim, levai-o à igreja que já estava ali. Veja, como é que eles atribuem a eles e enganam essas pessoas, né, distraídas. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar. Esse aqui é o nosso dever, de alertar para esse tremendo engano que é o protestantismo. E a gente vê os pastores enganando as pessoas, né, todo santo dia, a todo momento, usando textos sagrados da Igreja de Cristo, se referindo à Igreja de Cristo e atribuindo a eles mesmos, se fazendo por conta própria aquilo que a Bíblia não aprova. A Bíblia não aprova nenhuma atitude de alguém fundar a própria igreja e de coagir os seus adeptos usando esses textos bíblicos, né, como se eles fossem a Igreja de Cristo. Isso está totalmente desaprovado nas Sagradas Escrituras. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, né? Compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.